Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Meus irmãos, minhas irmãs, caros ouvintes, estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma, segundo domingo do deserto preparatório para a Páscoa do Senhor. E neste tempo, a Igreja nos oferece valiosas oportunidades de crescimento e de conversão. O texto que ouvimos hoje de Mateus narra a cena na qual Jesus transforma sua figura, da figura de um homem para um ser divino cheio de luz. O texto nos diz que Jesus tomou consigo os 3 que o acompanharam nos mais importantes acontecimentos da sua vida: Pedro, o líder da comunidade, e os irmãos Tiago e João. Eles vão junto com Jesus ao chamado Monte Horebe, um monte situado na região da Galileia, próximo a Nazaré, um monte no meio de um território plano, um monte que se destaca pela sua localização. E naquele lugar, Jesus então se reveste de um sol, de um brilho, suas roupas ficam brancas como a luz, ou seja, Jesus revela para eles a cena que eles só verão com a sua ressurreição. O Cristo ressuscitado terá as mesmas características deste Jesus que foi transfigurado. Portanto, Jesus antecipa para eles a cena da Páscoa. E por quê? Para que eles possam contemplar qual é a meta.
Por que você e eu fazemos jejum? Qual o propósito de entrarmos no deserto quaresmal? Qual o sentido de fazermos penitência e mortificarmos o nosso corpo, nossas vontades? A glorificação. Se com Cristo combatemos, com Cristo seremos glorificados. É o que diz São Paulo na carta a Timóteo. Se com Cristo sofremos, com Ele ressuscitaremos. Se com Cristo morremos, com Ele viveremos. É, portanto, esse Jesus que revela a cena da sua glorificação para nós, que está em destaque na cena do Evangelho de hoje. Chama a atenção a atitude de Pedro, que vendo a presença de Moisés e Elias, afirma: Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos permanecer aqui. Lembre, no capítulo 14 de Marcos, Pedro, João, Tiago, os mesmos que estão aqui na Transfiguração, haviam sido chamados por Jesus para vigiar. Vigiai e orai, de Jesus, pois o espírito é forte, mas a carne é fraca. E naquela ocasião, os 3 discípulos cochilam. Agora, vendo a glorificação de Jesus no Monte Horebe, eles se alegram e estão dispostos a permanecer ali com Jesus. Eles são como eu e você. Gostam quando tudo vai bem. São discípulos de Jesus na glória, na alegria. São discípulos de Jesus que querem o louvor. Mas quando Jesus os chama para a vigilância, quando Jesus nos chama para o sacrifício, para a penitência, logo dizemos: Padre, eu não tenho tempo, eu sou tão doente, não posso fazer jejum. Padre, é tão difícil a quaresma, eu faço jejum com a minha vida inteira. Todas desculpas, como aqueles discípulos que dormiram. Na verdade, revelam somente como nós somos acomodados para as coisas de Deus. Revelam somente como para nós custa acompanhar Jesus no seu sofrimento. E a prova é tanta que o Evangelho se conclui dizendo que quando eles desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém aquela visão. Por quê? Não seria mais inteligente divulgar nas redes sociais? Vamos postar, vamos divulgar que Jesus se apresentou com um rosto brilhante, provavelmente as multidões irão à procura dele. Por que não aproveitar a oportunidade? O próprio Jesus responde: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Por quê? Porque só é capaz de entender a glória de Cristo ressuscitado quem antes medita com Ele na paixão. Somente depois de contemplar a cruz de Cristo é que eu e você poderemos entender a ressurreição de Cristo. Dizia São João da Cruz: quem não ama a cruz de Cristo não verá a glória de Cristo. Olhe para a semana que se encerrou. Foi apenas a primeira semana da quaresma. Em que momento você meditou no mistério da cruz de Cristo? Em que momento você foi capaz de se unir a Jesus no seu sofrimento? Ah, Padre, eu fui para a Via Sacra. Foi conversando, mastigando chiclete, sentando de palmo em palmo, rindo, brincando, postando foto na internet.
E a via sacra não serviu de nada. Ah, padre, eu acordo cedo para rezar com Frei Gilson. Ótimo. Mas aquela oração da manhã se traduziu em uma experiência de Deus o dia inteiro? Ou foi somente para compartilhar com todo mundo que eu estou assistindo a live? A quaresma não é uma brincadeira. A quaresma é o tempo de quem deseja se converter. Se eu e você não aprendemos a meditar na quaresma os mistérios da cruz de Cristo, se eu e você não aprendemos a mergulhar com Cristo no sofrimento quaresmal, provavelmente não celebraremos dignamente a sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre